Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu, lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O tema dessa noite é a tentação de Jesus. Nós estamos falando sobre as Escrituras e Cristo. Em João 5,39 fala: Examinais as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. 2 Pedro 3,18. E João 17,3 fala: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós estamos falando no livro de Mateus, como falamos anteriormente. Ele deixou tudo para seguir Jesus. Ele era publicano. O pano de fundo ele escreveu predominantemente para os judeus. Isso não significa que não seja para nós também, porque hoje eu vi que tem pessoas que dizem: não, esse livro foi só escrito para os judeus, então não preciso ler. Então a carta que foi escrita aos romanos nós não precisamos ler também. As cartas que foi escrita a Éfeso, aos Coríntios, também não precisamos. Nada a ler. O propósito de Mateus é demonstrar que Cristo é rei e o Messias de Israel. Falamos também que o livro de Mateus faz 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento, enfatizando que todas elas se cumprem em Cristo. Anteriormente também nós falamos sobre o nascimento de Jesus, a chegada do rei, sobre a visita dos magos, sobre a matança dos inocentes, sobre a volta do Egito, sobre a pregação de João Batista. E agora estamos falando sobre a preparação do caminho. E o primeiro ponto que nós falamos foi sobre o batismo de Jesus. E agora, nessa noite, nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. E nós vimos anteriormente que tudo isso que está acontecendo acontece por causa do decreto de Deus, por causa das providências de Deus e para cumprimento daquilo que Deus prometeu. E nessa síntese, nós vimos que nós já estudamos a linhagem do rei, a chegada do rei, e agora estamos finalizando a preparação do rei. Meu objetivo nessa noite é levar você a entender a tentação de Jesus, o objetivo de Satanás, as armas que Satanás usa e as armas que Cristo nos ensinou a usar contra ele. Sou sincero com os irmãos que muitos textos são bastante complicados, complexos, mas Deus, com a sua graça, com o seu amor, nos ajudou nesse momento. Primeiro ponto, ele foi levado para ser testado. Versículo 1 nós lemos: Foi Jesus levado pelo Espírito Santo para a Disney. Não, para o deserto. Jesus sai da água do batismo e ele é levado ao deserto. Em Marcos 1,12 ele usa uma palavra ainda mais pancada. Ele fala assim: logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ou seja, no sentido de arrastar mesmo. O Espírito Santo arrastou Jesus para o deserto. Levou ele à força. É lógico que Cristo fez conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. Mas aqui só está demonstrando que Deus
que era o propósito de Deus, era o decreto de Deus, estava determinado e isso deveria acontecer. Por isso dessas palavras aqui, ele foi levado, ele foi impelido para ir para o deserto. E ele foi para o deserto para descansar, tomar água de coco, esfriar a cabeça, estava estressado. Não. O versículo continua, para ser tentado pelo diabo. De certa forma, é complicado nós entendermos como o Filho de Deus pode ser tentado, não é? Nós vimos anteriormente que o Espírito Santo desceu sobre ele, domingo passado. Mas está escrito lá em Hebreus 4, livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Está escrito assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então aqui nós vemos que Jesus foi tentado em todas as coisas. É interessante que Marcos fala que nesses 40 dias ele foi tentado. Em Marcos 1,13 fala, onde permaneceu 40 dias sendo tentado pelo diabo, por Satanás. Ele estava com feras, mas os anjos o serviam. Então Marcos nos fala que Jesus foi tentado durante 40 dias. Mas Mateus e Lucas nos mostram os eventos que ocorreram após. Aqui nós já estamos falando da finalização já. E aqui temos um ponto importante. Cristo se preparou para a batalha de que forma? Dormindo. Dormindo, descansando, deitado na rede? Não. Versículo 2. Jejuou meio-dia e meia-noite, assistindo TV. Não. Jogando videogame. Não. Jejuou 40 dias e 40 noites. E aqui nos remete a 3 eventos no Antigo Testamento. Êxodo 34, 28 nos fala sobre a lei que foi dada a Moisés. O texto diz assim: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Agora nós falamos de Jesus, que é o Senhor da lei. Ele satisfará a lei perfeita de Deus. Lá era uma sombra daquilo que foi dado. Inclusive no Antigo Testamento fala que Deus nos deu as leis como em pedras. E hoje, através do novo pacto, ele coloca as leis no nosso coração. Ele escreveu as suas leis, os seus mandamentos, no coração daqueles que servem ao Senhor, daqueles que foram salvos pelo Senhor. O segundo, Elias, após a vitória sobre os profetas de Baal, fala assim, 1 Reis 19:8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Aqui nós vemos Jesus como o grande profeta. Ele cumpre todos os requisitos. Após ele não temos e não há mais profetas. Mesmo que algumas pessoas se denominem profetas, elas não são como os profetas bíblicos. O profeta bíblico, ele falava, acontecia. Aquilo que ele falava podia escrever no cânon, na escritura, que era certo que iria acontecer. Os profetas de hoje chutam. Muitas coisas erram, infelizmente. Temos também 40 anos no deserto, que nós veremos daqui a pouco. Mas isso nos remete, não é? 40 anos aonde? No deserto. E apontava para Jesus, o grande Redentor, o grande Senhor, aquele que resgata o seu povo.
Também temos a Arca de Noé. 40 dias e 40 noites choveu na superfície. Fala sobre o juízo de Deus. Jesus é o grande juiz da terra, o Senhor dos senhores. Jesus foi levado para ser tentado. Irmãos, é muito importante nós entendermos e aprendermos uma coisa também. A tentação, ela é inevitável. Não é pecado ser tentado. Aqui vemos que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. E outro ponto também é que a tentação muitas vezes vem nas horas, nos momentos mais legais da nossa vida, mais esplêndidos da nossa vida. Lembra que muitas vezes eu cito que são os momentos bons que nos afastam muitas vezes do Senhor? É nesses momentos que o inimigo nos ataca. Jesus acabou de ser batizado, cheio do Espírito Santo, e já foi levado para o deserto. Não houve intervalo entre a glória do batismo e a dureza da tentação. O sorriso do Pai de aprovação para as ciladas do maligno. E aqui aprendemos sobre a preparação. A preparação é ficar todas as noites jogando videogame. Até de madrugada. É assim que se prepara para a luta, para a batalha. Jejum e oração. Você tem orado? Você tem colocado suas necessidades, suas dúvidas, suas incertezas e decisões diante do Senhor? Segundo ponto. Os níveis de tentação. Em Efésios 6,12 fala assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Como nós vimos, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Às vezes as pessoas ficam uma noite sem dormir, já acorda já com... Uma noite sem comer. Uma noite sem comer, já acorda de manhã com, como é que fala, a barriga lá no fundo. Parece que não jantou, parece que não comeu nada no dia anterior. 40 dias e 40 noites. Sem comer, sem beber água. Tu acha que dá fome? Dá. E no versículo 3 nós vemos: então, o tentador aproximando-se. Satanás significa o quê? Adversário. Ele também é conhecido como o diabo, o maligno, a serpente, a antiga serpente. Amados, o inimigo das nossas almas, ele é perverso. Ele usou a lei de Deus para acusar o povo de Deus e mostrar para Deus que ele deveria condenar a todos. Ele acusava o povo de Deus perante Deus com a lei de Deus, para ver o quanto que ele era perverso. E aqui nós vemos a primeira aparição dele no Novo Testamento. Samuel, sentadinho escutando. É a primeira aparição dele no Novo Testamento. Satanás sabe que o Messias prometido um dia viria. Lembra que foi prometido para ele em Gênesis 3,15? Que ele seria da descendência da mulher e que este feriria a sua cabeça. Ele vasculhou, ele examinou todas as gerações. Ele nunca descansou de procurar. E o desejo dele é de exterminar o prometido de Deus. Como vimos anteriormente, ele perseguiu toda a genealogia de Jesus. Todos aqueles que faziam parte ele perseguiu. Ele tentou de todas as formas destruir a genealogia de Jesus. E agora que ele se voltou para João, mas ele ouviu do próprio João que está vindo aquele que é muito maior que ele. E no batismo ele focou em Jesus. Ele se volta agora para o Galileu. Ele se volta agora para aquele simples carpinteiro. E aqui nós teremos a primeira grande batalha. Jesus versus Satanás. Amado, Satanás está muito confortável. Ele está no seu território. Ele tem as suas armas. Diferente de Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram tentados no jardim. Estavam de barriga cheia. Em um lugar muito confortável para eles.
Jesus agora, o segundo Adão, ele está no deserto, ele está com fome e ele está no território do inimigo. Adão, ele tinha tudo o que precisava, não passava por necessidade. Tanto física quanto emocionalmente, como espiritualmente, eles estavam muito bem. Mas aqui Satanás, o enganador, vai usar suas armas para fazer o que mais sabe: tentar os homens. Satanás, o enganador, ele vai usar suas armas para fazer com que Cristo caia. Eu quero lhe mostrar nessa noite que Satanás usou todas as armas e todo o seu poder contra Jesus. Por quê? Porque ele é estrategista, ele é experiente. Como nós vemos, ele foi muito bem treinado. Ele sabe as artes da guerra. E ele é muito sujo. Ele é como aquele terrorista, sabe? O que o terrorista? Ele não tem medo de morrer. Então ele está ali para matar e para morrer, não é? Satanás é assim. Ele é astuto, ele é sujo. Ele não tem o que perder. Tem modos de agir que são bem eficientes. Ele fará de tudo para derrotar o Filho de Deus. E Cristo vai nos ensinar também o caminho para nós vencermos o tentador. Estudando sobre o assunto, aprendi que Satanás ele utilizou níveis de seu armamento. Primeiro ele começou com uma pistola, depois ele foi com uma metralhadora e depois com uma bazuca, um tanque de guerra. Eu quero tentar te mostrar esses níveis nessa noite. O nível número 1. Pecados da carne. Está lá no versículo 3. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus jejuou no deserto durante 40 dias e 40 noites e teve fome. É natural, não é? Se não fosse nós, é que nem eu ouvi o Jonas Madureira falando, se fosse nós, aquelas pedras, aquele lugar é cheio de pedra mesmo, pareceria pão francês. Não é? Para nós, lógico que para nós não faz muito sentido. Mas para Jesus ele tinha todo o poder mesmo de fazer aquelas pedras virar o pão francês da panificadora Uai. Não, ele teria todo o poder, não é? Isso é normal, isso é natural do ser humano. E vemos Satanás se aproximar de Jesus com muita cautela, com muito cuidado. Porque ele lembra que o descendente da mulher esmagará a sua cabeça. Toda cautela é pouco. Ele sabe através das escrituras que ele não está mexendo com qualquer um. Ele não é o Estevão, que sem Jesus cai no primeiro empurrão. Ele não é o Josué, o Lucas. Jesus é muito poderoso. Mas Satanás é uma serpente traiçoeira, uma astuta. Já viu aquela serpente no deserto? Ela hipnotiza suas vítimas, né? Esperando o momento certo de dar o bote. Ele se aproxima com cuidado, com cautela e lança um desafio. Se tu és o Filho de Deus, tem certeza que é o Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães, então. Esse é o número 1 da tentação, o nível número 1. Isso tem a ver com aspectos da carne, com os apetites, com os desejos, com a natureza humana. São coisas óbvias, não são? São pecados básicos. A vontade, o desejo, aquilo que a gente precisa, a necessidade. Satanás primeiro usa essa arma. Ele tem armas muito maiores, mas ele sempre vai primeiro pelo mais óbvio. E é muito importante lembrarmos que no batismo de Jesus o próprio Deus fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Prova para mim então se tu é o Filho de Deus. Ele deu o primeiro bote. Se és o Filho de Deus, prove. Ele age com coisas simples. Lembra o que ele falou para Eva? Ele agiu com simplicidade, colocou em dúvida aquilo que Deus tinha dito. Está lá em Gênesis 3. É assim, por exemplo, você me fala algo e eu falo assim para você: tu tem certeza disso? O que acontece? Naturalmente nós não ficamos com dúvida. Será, né? Será que eu vi errado aquela informação? Será que é mesmo?
Assim que Satanás fez. Ele utilizou a dúvida. Se és filho de Deus, então prove, mostra então. Tem certeza? E sabemos nessa história, pela história, que Satanás tem bastante êxito nesse nível. A maioria das pessoas cai nesse primeiro nível. Por exemplo, é justo um filho de Deus passar fome? É justo um filho de Deus que não poder usar o seu direito de filho? É justo um filho de Deus não poder satisfazer o que deseja? É justo um filho de Deus não ser o mais feliz, realizar todas as suas vontades? Será que Deus não está sendo injusto em não permitir que você sacie seus desejos, suas vontades? Não foi Deus que fez você assim, cheio de desejos, cheio de vontades? Por que então você não pode satisfazer essas vontades? Lembra da tentação de Eva? Deus fez tudo isso, mas vocês não podem comer. Não podem. Deus não deixa vocês comerem, mas Ele que fez. Satanás tenta fazer o ser humano duvidar da justiça, da bondade e do amor de Deus. Perceba que é uma técnica muito eficaz. Uma tentação comum e tem acontecido muito, não é? Você é filho de Deus, então tem que ter um melhor carro, uma melhor casa, um emprego melhor. Tem mais dinheiro, mais conforto. Está faltando as coisas. Tem algum problema, não é? Você não é filho de Deus. E qual que é a reação de Jesus? Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus usou a Bíblia, a palavra. Sola Escritura. Nem sei se fala assim. Não são rituais, não são necessários rituais, encantamentos, campanhas, objetos, livros de autoajuda para vencer o diabo. Efésios 6:17 fala: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela tanto serve para a defesa como também para o ataque. A palavra de Deus é uma arma poderosa, é uma arma eficiente, é uma arma eficaz. Jesus usou Deuteronômio 8, 1 ao 3. Quer ver o que está escrito lá? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento, a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amados, Deus permite que o seu povo passe por aflições, passe por tribulações, passe por dores, lutas, fome, pelo deserto, para que eles sejam humildes, para que venham colocar a sua confiança somente no Senhor. Temos que ter fé em Deus e confiar no Senhor independente das circunstâncias. É muito fácil nós crermos em Deus quando tudo dá certo. Temos que confiar na palavra de Deus sempre, inabalavelmente. Deus sempre, como nós vimos aqui, manda o seu maná. A sua graça nos basta, a palavra de Deus diz. A razão de nossa existência não é o pão, o alimento, mas a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. E é exatamente dessa forma que Cristo se defendeu e atacou o diabo. Com a palavra de Deus. Mas daí o diabo parou? Não. Segundo ponto. O nível 2, pecados da fé. Voltamos lá para Mateus 4. Versículo 5 diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse:
Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Agora Satanás citou as Escrituras e leva Jesus até o pináculo do templo. Pináculo do templo é a parte mais alta do templo. Faz sentido. Pula daí, né? É interessante que tinha uma parte no muro do templo que estava sob a extremidade do vale de Cedron, onde havia uma enorme queda desde aquele nível até o fundo do vale. E aqui nós temos o nível 2 de tentação. Pecados da fé, pecados da religião. Eles envolvem aspectos espirituais. Por isso eles são bem piores. Eles são terríveis. Satanás leva Jesus até um lugar muito alto e desafia: vamos fazer um teste se você realmente é filho de Deus. Pula daí. Se tu és filho de Deus, tu cai. E se a palavra de Deus é verdadeira, os anjos te segurarão. Você sabia que o Salmo 91 é sobre Jesus? Aquele que habita no esconderijo é Jesus? Porque essa palavra aqui é do Salmo 91. Fala sobre Jesus. Ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. 1000 cairão aos lados dele, 10.000 à sua direita. É sobre Jesus. Por isso que nós devemos estar em Cristo. E o inimigo continua, não é o que está escrito? Vamos ver se realmente tu confia na palavra de Deus, nas Escrituras. Então pule, tu confia mesmo em Jesus? Pula daí. Se tu fizer isso, fica lá muito claro. Todos vão ver, imagina o espetáculo, todos vão ver que tu és o Filho de Deus. Imagine o show da fé. Até os ateus vão acreditar nisso. Todos vão ficar satisfeitos e todos vão crer em você. Não vai precisar nem morrer na cruz mais. Todos vão ver que tu és o Filho de Deus. Jesus sabia que sinais e milagres não convencem ninguém da verdade. Pessoas andando, pessoas sendo curadas, transformadas, pessoas sendo curadas do câncer e de qualquer outro, não convence as pessoas da verdade. Eu conheço muitas pessoas que foram abençoadas por Deus, eu creio, e continuaram vivendo as suas vidas como se Deus não existisse. As emoções passam. Muitos seguiam Jesus apenas para serem curados, apenas para encherem suas barrigas ou para receberem alguma coisa. Isso acontece muito hoje, não acontece? Aqui temos uma amostra dos pecados relacionados à fé, à crença, à religião. Tem uma história que uma vez eu ouvi de uma bruxa, que o seu filho estava para morrer. Ela fez todos os feitiços, tudo aquilo que era necessário, todos os rituais, levou em tudo que é tipo de religião e não funcionou. Um dia ela passou numa igreja e viu assim: campanha dos milagres, dos impossíveis, campanha dos impossíveis. 7 dias, 7 quinta-feira. Primeira quinta-feira ela foi. Falaram para ela levantar as mãos, ela levantou. Falaram que se ela precisava de alguma coisa era para ir para frente, ela foi. Falaram que se ela precisava de alguma coisa ela podia dobrar, ela teria que dobrar o joelho, ela dobrou. Se ela precisasse de alguma coisa era para ela pedir, ela pediu. Falaram que se ela precisasse, se fosse para outra pessoa, podia ungir alguma coisa da pessoa. Ela levou um copo para casa ungir, para dar água para o seu filho. Segunda quinta-feira, mesma coisa, fez todos os rituais. Cantar digno de glória, vamos levantar as mãos, quem quer benção? E aí ela lá cantando, né? Olhava no data show e ia cantando. Terceira quinta-feira, mesma coisa. Quarta quinta-feira, sexta quinta-feira. Começou a seguir todas as regras, todos os dogmas, todas as leis, todos os rituais. Ela fez tudo o que era necessário, mas o seu coração continua em rebelião contra Deus. O seu coração continua em rebelião contra a palavra de Deus. Passou 7 quinta-feira. O filho dela não foi curado. Eu odeio a igreja, eu odeio Jesus, eu odeio Deus, eu odeio todo mundo.
Ela não estava lá por causa de Jesus, por causa de Deus. Quantas pessoas que fazem isso? Satanás é o maior teólogo da história. Ele conhece todas as coisas. Conhece as escrituras, conhece a lei de Deus, conhece as práticas religiosas, os sinais, prodígios, as confissões, as experiências religiosas, melhor do que qualquer um dessa terra. Ele conhece as escrituras, ele é o melhor coach também. Ele é o idealizador, criador de diversas teologias existentes. Teologia da prosperidade, teologia progressista, teologia do liberalismo. Nós falamos terça-feira do Jesus histórico. Ele é craque em teologia. Qual que é a resposta de Jesus? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Cristo agora lhe dá uma aula de hermenêutica. Hermenêutica é interpretação da Bíblia. Quantas pessoas que utilizam versículo isolado, a famosa antiga caixinha de promessa, pega um versículo: aonde tu pisar a ponta dos teus pés eu te darei. A pessoa vai lá no porto, pisa no porto e fala: agora é meu. Mas tem seguranças armado lá, então ela tem que se segurar um pouco. Vai nos outros lugares, pisa a ponta dos seus pés e fala que os terrenos são dela, que ela vai tomar posse. Não podemos isolar versículo. Não pode usar versículo fora do contexto. A Reforma Protestante ela falou que a Escritura interpreta a Escritura. Um texto não pode ir contra o outro. Um texto mais claro lança luz sobre um texto mais escuro. Quer entender a Bíblia? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia. Jesus nos mostra que não se pode colocar a Bíblia contra ela mesma. Não faz sentido. Não há como colocarmos nossas vontades isolando versículos. Satanás usou Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. De um modo exatamente oposto ao sentido original. Salmo 91, como eu falei, fala de Jesus. E que nós devemos colocar a confiança em Jesus e em Deus. Descansarmos neles. É interessante porque o Salmo 91, na época da pandemia, todo mundo esqueceu. Nenhum mal chegará à sua tenda, nenhuma praga, tal. Muitas pessoas, não tomaram posse disso daí. Ficaram atemorizadas, com medo, não saíram das suas casas de maneira nenhuma. Satanás tenta substituir a confiança por um teste, lançando dúvida sobre a fidelidade de Deus. Podemos exigir que Deus faça alguma coisa por nós? Não somos merecedores de nada. Não podemos exigir que Deus faça alguma coisa. Muitas pessoas dizem que tem que provar a fé para dar mais dinheiro, para dar bens, que tu vai ganhar mais. Está investindo na bolsa? Muitas pessoas acham que a igreja do Senhor, por exemplo, é a bolsa de valores, ou um jogo qualquer. Não é. É correto os pais sempre dizer sim para os seus filhos? A maioria das vezes é não. Eles acham que ter fé é Deus, o pai sempre fala sim para os seus filhos. E isso é um absurdo, até para quem é pai sabe que isso é um absurdo. Eles acham que decretar, determinar que algo aconteça é fazer muitos rituais para se conseguir o que deseja. Por exemplo, aquilo que eu citei, a campanha das causas impossíveis. 12 dias para 12 meses de vitórias. É feito todo ano. Daí as coisas começam a desandar. Não dá certo. Mas tu não tem fé. Furou o pneu do carro, não tem fé, irmão. Tinha que ter orado mais. Tinha que ter buscado mais o Senhor. Um monte de coisas que vão totalmente contra a palavra de Deus. Assim como Jesus, estamos aqui para cumprir a vontade de Deus e não para fazer a nossa vontade. Lembre-se da oração do Pai Nosso que diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Testar a Deus é duvidar de Deus. Fé é confiar e descansar na vontade de Deus.
Testar é desconfiar. Satanás vai tentar de todas as formas para nos levar a cair nessa área. Vai querer adicionar elementos ao culto, como forma de atrair as pessoas para estar aqui. Ministério de dança. O Josué e o Lucas. Adicionar teatros. Adicionar shows musicais. Adicionar eventos. Por que eventos? Porque passa. Que nem um vento. Vai tentar fazer também rituais. Coisas religiosas, não é? Por exemplo, às vezes você vai numa livraria evangélica, está escrito lá, se quiser ser salvo, tem que seguir 3 passos. Se quiser ser abençoado, tem 12 passos. Se quiser tal coisa, tem 7 passos, 8 passos, 20 passos, 50. É tudo autoajuda. São tudo coisas religiosas, não funciona. Vai tentar também minar a lei de Deus, acrescentando coisas a ela, diminuindo-a ou eliminando-a por completo. Muitas pessoas falam assim, Jesus aboliu a lei e não precisa mais dela. Faz sentido? Não. Por que Deus colocaria uma lei perfeita e depois tiraria ela? Não faz sentido. Como eu falei, a lei para o cristão foi escrita no seu coração. E nós fazemos aquilo que é necessário para cumprir a lei de Deus com amor, com leveza, com alegria, não forçado, que nem o mundo tenta muitas vezes cumprir a lei de forma forçada, que nem o judeu fazia. Quarto mandamento, não pode sair de dentro de casa. Ele colocava coisas espalhadas pelas ruas da casa dele para ele justificar e sair da casa. Colocava um sofá lá na rua para ele ir até lá. Colocava uma cama lá na outra casa para ele ir até lá. Ia indo nos lugares dessa forma. Ué, faz sentido? Não. Muitas pessoas falam também, a lei não é bem assim. Agora não precisa mais fazer nada. Para que fazer agradar a Deus? Não precisa, todos vão ser salvos. Que é o universalismo. Errado. Devemos estar sempre firmados na palavra de Deus. Cristo nos ensina aqui como lidar com esse tipo de tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você quer dar o teu carro para a casa de Deus? Amém. Mas, amém. Não quer dizer que você vai ganhar mais 10 carros. Muitas pessoas acham que é dessa forma. Não é dessa forma. Quando nós ajudamos a casa de Deus, é de maneira alegre, contente, sem desejar algo em troca. Mas agora Satanás vai lá e busca o seu tanque de guerra. A sua arma mais poderosa. Terceiro, pecado contra o Espírito Santo. Esse é o nível máximo, nível 3. Ataque de Satanás, versículo 8 e versículo 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Esse é o nível mais espiritual. O pecado contra o Espírito de Deus. Agora Satanás deixou a cautela, deixou de lado a palavra, e agora ele vai mostrar quem ele é de verdade. Agora ele tirou a sua máscara. Ele é perverso, ele é mau, ele é depravado, ele é imoral, ele é mentiroso. Agora é tudo ou nada. Ele quer apostasia, ele oferece um pecado sem perdão, e ele afirma, tudo isso é meu. Irmãos, é que nem eu estava ouvindo o Jonas Madureira, ele fala assim, se você é terraplanista, você vai entender o que significa isso daqui. Como que ele vai mostrar todos os reinos do mundo? Só se a terra for reta. Não é? No primeiro sentido, sentido literal. Mas possivelmente, como ele é mentiroso, ele é ilusão, ele pode ter mostrado, feito como se fosse um telão ali e mostrado os reinos do mundo. E outra coisa, irmãos, ele é mentiroso. Nem tudo pertencia a ele. De fato, algumas coisas eram dele mesmo.
As nações, muitas vezes, eram dele mesmo. Eram escravas dele. Até que Cristo derrotou na cruz. Na cruz, as nações foram libertadas, foram liberadas para ouvir o Evangelho. Elas saíram do domínio de Satanás. Cristo nos resgatou do império das trevas. Ele realmente tinha um império de trevas. E aqui vemos quem realmente Satanás é. Ele está mostrando quem ele é, o que ele quer e qual que é o seu maior desejo. Qual que é o maior desejo de Satanás? Ele quer ser Deus. Ele quer se colocar no lugar de Deus. O que ele prometeu para Eva? Você vai ser igual a Deus. Este é o Satanás. Esse é Satanás. Ele quer ser Deus. Ele quer ser adorado. E isto é o que o ser humano em rebelião contra Deus deseja desde então. Ele quer autonomia total. Ele quer ser totalmente livre. Ele quer livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Você poder tomar decisões sem estar inclinado para lado nenhum. O ser humano acha que ele tem livre-arbítrio. Mas na verdade ele tem arbítrio. Não é livre. Ele quer fazer o que bem entender, ser um Deus de si mesmo. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ninguém mandando em mim. Não quero ninguém mandando em mim. Quero ser independente de Deus. Não preciso da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, eu sei me cuidar sozinho. Não precisa fazer parte da igreja. Fazer parte da igreja para quê? Para que ter comunhão? Ter ir na igreja é chato, incomoda muitas vezes. É melhor ficar em casa assistindo Fantástico. Depois eu oro, se eu lembrar. Depois eu leio a Bíblia, se eu quiser. Mas é um grande engano. Ninguém pode ser independente, só vai trocar de Senhor. Ou Deus ou Satanás. É uma grande ilusão pensar ser livre sendo escravo do pecado e da morte. É um grande engano pensar ser um visionário sendo um morto espiritual. Essa palavra visionário foi a Léa que lembrou hoje. Eu estava tentando lembrar o que significava, ou qual que era a palavra, ela me fez lembrar. Então deixo os créditos para a Léa nessa palavra. Bom ter uma secretária. É um grande engano a pessoa pensar que é um grande visionário e ela está cega espiritualmente. As pessoas acham que estão livres porque largaram de Deus, largaram da igreja de Cristo e fazem suas vontades e adaptam a Bíblia às suas vidas. Mas no fim elas são escravas de Satanás. Perceba, irmãos, que essa decisão de abandonar a Deus ela é consciente. O pecado contra o Espírito Santo é um ato consciente de rejeitar a Cristo e depois de tê-lo conhecido. Quer um exemplo de apóstolo da fé? Judas. Judas, ele andou com Jesus, ele conheceu Jesus, ele ouviu Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele participou das coisas que Jesus fazia. E ele rejeitou Jesus e o trocou por dinheiro. Por 30 moedas de prata. E aquele foi um tiro na sua própria cabeça. Ele apostatou da fé, rejeitou a Cristo, se rebelou contra ele e se juntou a Satanás. Aquele que apostata da fé, ele se junta a Satanás. Tem outro exemplo também. Pedro. Satanás atacou Pedro, mas ao contrário de Judas, Deus o guardou. Lembra que Cristo fala no texto lá que ele intercederia por ele. Assim como Cristo intercede por todos aqueles que são seus. Por que nós não caímos? Por causa de Cristo. Por causa de Jesus que intercede por nós. E esse é o mais alto nível da tentação de Satanás. Por isso a Bíblia fala que nós devemos andar com a armadura de Deus. É uma guerra. E Cristo já venceu por nós. Nós podemos descansar nele, mas sempre estar vigiando e orando. Vamos ver a resposta de Jesus? Versículo 10. Então Jesus lhe respondeu: Retira-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Agora Cristo não brinca mais com ele. Outro ponto importante é que aqui nós não vemos Jesus debatendo teologia com ele. Satanás fala e Jesus já dá um meio. Já responde através da palavra, ponto. Não tenta explicar a palavra para Satanás. Jesus agora ele dá uma ordem direta. Retira-te daqui, Satanás. Em outras palavras, suma daqui. Não quero mais te ver. Ele usou a espada do Espírito mais uma vez de forma precisa ao Senhor, porque está escrito, palavra de Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Está lá em Deuteronômio 6, 13 a 16. E devemos fazer assim também. Usar o Big Brother contra Satanás. Não. Usar a palavra de Deus contra Satanás. Os jogadores, o nome dos jogadores não vão nos ajudar contra Satanás. Haaland não vai nos ajudar contra Satanás. O que nos ajuda contra Satanás? Deus. A palavra de Deus. Lembra que nós citamos Salmo 91, Salmo 23, Romanos 8. Leia os Salmos. No momento de tentação, use a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do amor de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas outras promessas? O Senhor é meu escudo, meu baluarte. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias. Satanás deseja que nós cometamos também o mesmo pecado que ele cometeu. Orgulho e apostasia. O desejo de ser Deus, o desejo de ser maior de Deus, a rebelião contra Deus. A nossa atitude deve ser, nós devemos sempre estar preparados. Tiago 4,7 fala: resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Para concluir, meus amados irmãos, no versículo 11 fala: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Não basta vencer uma vez. As tentações sempre voltam. Satanás volta uma hora ou outra. Aconteceu com Jesus também. Logo, Satanás vai voltar. Por isso devemos estar sempre preparados. Quais os dias da semana estar preparados? Todos os dias estar preparados. Nós devemos viver todos os dias para o Senhor e para a glória dEle. Deus nos deu meio de graças e nós temos falado sobre isso. Nos deu a sua palavra, a oração, a meditação, a igreja do Senhor. Quando nós somos tentados, Cristo está conosco. Não precisamos temer o diabo, mas buscar refúgio em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, que amarra o diabo, que destruiu o império das trevas, que esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Ele é o nosso sumo sacerdote, que nos socorre quando somos tentados. Hebreus 2,18 fala: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E temos uma palavra maravilhosa nas Escrituras. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. A palavra de Deus diz assim, amém? Amém. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. E que promessa maravilhosa que Deus nos dá nessa noite. Não que nós sejamos fortes, mas que Ele está conosco.
Ele é a nossa força. Que Deus seja louvado. Amém?